Então vamos lá, continuando então que a gente está falando do módulo controle de estoque. E o tema da nossa aula é sobre o controle de materiais. Então a gente já falou vários aspectos ali, né, do controle de materiais, falando dos tipos de estoque, dos níveis de estoque. E daí continuamos então, agora nós vamos falar sobre as fichas de controle de estoque. Então, abaixo a gente vai falar alguma das mínimas de cada ficha, né? Então, cada um, no caso, tem as suas informações, cada ficha desse controle de estoque. Daí vem lá, primeiro. Então, são algumas informações mínimas que vai em cada ficha, né? O registro do produto, que informa quais são os critérios de compra, recebimento estabelecidos pela unidade para cada um dos materiais necessários. Qual vai ser o produto, né? O nome do produto, o tipo de produto, lembrando que a gente tem nome de produto, são vários tipos de produto, tem os produtos que são perecíveis, produtos que não são, então tem todos esses aspectos. Temos também que vai essa informação na ficha de controle, as características, né, que são as informações contidas no padrão de identidade e qualidade, ou na cartilha de comercialização, né? Então, qualquer um desses aspectos também, as características que são dos produtos, que vão conter, então, nessa ficha. Temos também que colocar as especificações da compra. No caso, vai o tamanho, o peso, caixa, saca, né? Então, dependendo qual produto que é, né? Qual vai ser o peso, qual é o tamanho do produto, se o produto é em caixa, se ele é em saca, né? Então, tem vários aspectos. Então, fazer essa especificação de compra, que é outra informação que vai também nessa ficha do controle de estoque. A outra é o fator de correção de cocção, quando houver, porque nem todos têm esse fator de correção, né? Alguns produtos têm, alguns produtos não têm. Então, por isso que está entre parênteses, quando houver essa. Per capita médio também, né? Tem que colocar essa informação, né, na ficha também do controle de estoque. A finalidade do produto, ou seja, para onde vai o produto, qual vai ser a finalidade do produto. E o código de registro da unidade, né? Então, para qual unidade vai ser aquele determinado produto. Então, vocês viram que são algumas informações que tem que ter nessa ficha de controle de estoque. Para quê? Para saber certinho, né? Então, o nosso estoque, ele tem os produtos, são essas mínimas coisas que nós temos que ter, então, no nosso estoque. Depois temos também o registro do fornecedor, ou seja, quem que fornece o produto, né? Qual que é o nosso fornecedor, que facilita, então, a escolha do fornecedor de acordo com o atendimento e com a demanda de cada unidade. Lembra que nós estamos falando, como exemplo, sobre nutrição, né? Então, nossa empresa de nutrição. Então, lembrando que tem várias unidades, então vai depender da demanda de cada um. Qual o fornecedor? Então, vamos lá. As especificações do fornecedor, né? Para registrar do fornecedor. Teremos que ter, então, o nome do fornecedor, né? Que é óbvio para a gente saber, a razão social dele, o CNPJ, o endereço da onde é a unidade, os contatos, quais são as formas de pagamento de tal fornecedor. Lembrando que condições de pagamento, cada fornecedor tem a sua, né? Então, nem todo fornecedor faz igual, né? Dependendo do produto. Tem produto que, se for um preço, um valor um pouco mais alto, são produtos que, por exemplo, tem prazo longo, 30, 60, 90 dias, por exemplo. Então, tem que ter tudo anotado, esse registro do fornecedor, né? As condições de pagamento. Materiais disponíveis, então, no registro de fornecedor, tal fornecedor tem tal produto, o outro fornecedor tem outro produto. Quais são os materiais disponíveis, então, de cada fornecedor? Outro registro importante também é saber o prazo de pedido de entrega de cada fornecedor. Então, vamos lá.
Por exemplo, fornecedor A tem tal prazo, fornecedor B tem outro prazo. Então, para entregar os produtos, né? Então, fornecedor A, B e C, como exemplo, né? Então, o que ele tem cada um? Cada um tem um específico diferente do outro, desse prazo de entrega. Depois também, nesse registro de fornecedor, tem que conter também um campo de observação para colocar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos do fornecimento, né? Então, é um registro mesmo de cada fornecedor, né? Então, se a empresa, no caso lá que está comprando, que é a empresa de nutrição, nosso exemplo, se ele tem lá 5, 6 fornecedor A, B, C, D, E, né? Então, ele tem que ter tudo isso informado nesse registro de fornecedor, porque se uma outra pessoa diferente for pegar, ela já vai saber quais são os dados do fornecedor, as condições, todos esses itens que nós acabamos de, né, mencionar. Solicitação interna de compra, né? Então, interno é dentro da empresa, né? Então, dentro da empresa, qual que é essa solicitação interna de compra? Usada normalmente quando o sistema é centralizado, devendo ser encaminhada para que o setor responsável execute a cotação e a compra dos materiais necessários, né? Então, normalmente é usado esse sistema centralizado dentro de uma única unidade. Para depois, né? Depois vem os dados da unidade solicitante, a relação detalhada dos materiais necessários para cada unidade, o saldo atual em estoque. Lembrar de descontar a quantidade pendente para a produção, né? Então, são todas essas as solicitações internas. Então, geralmente, né, usado normalmente quando o sistema é centralizado, né? Lembra que nós já falamos acima? 2 sistemas, o sistema centralizado e o descentralizado. Então, nesse caso, essa solicitação interna de compra é usado nesse sistema centralizado, que centraliza-se para uma única unidade. Então, também temos depois cotação de preço entre os fornecedores. Após a cotação, se faz um mapa comparativo de preço, tabela contendo os seguintes dados também. A relação dos quais foram os materiais que foram cotados, quais são o nome dos fornecedores, os valores de orçamento, condição, prazo e pagamento, valores dos fretes, impostos inclusos. Então, essa cotação nós também já mencionamos mais assim. Então, a empresa, ela vai fazer a cotação com 5, 6, 7, 8, 10, depende, né, fornecedor. Quantos ela achar necessário. Então, pode ter lá aquilo que nós citamos, fornecedor A, B, C, D, né? Então, depois ela vai fazer o quê? Juntar esses orçamentos, no caso, geralmente tiram 3, vai ver qual fornecedor tem os melhores valores, qual é a melhor condição de pagamento, quais os materiais que foram cotados com cada fornecedor. Então, tudo isso faz parte dessa cotação de preço entre os fornecedores. É isso que a empresa tem que fazer. Nesse caso, são todas as empresas, não só essa que nós mencionamos, que é o nosso exemplo, que é uma empresa de nutrição, onde ela serve refeições, né? Que ela faz toda essa cotação de produtos que, no caso, nutrição, se é refeição, são produtos, então, que são produtos perecíveis. Então, nesse caso, a gente vai fazer essa cotação de preço entre os fornecedores. E também, além de melhores prazos para pagamento, melhores valores, tem também o tempo de entrega, né? Então, como é produto perecível, tem que ser um produto que seja rápido, não seja uma entrega muito demorada. Então, todos esses aspectos tem que ter e levar em consideração nessa cotação entre os preços, né? Então, após essa cotação, faz-se esse mapa comparativo de preço, né? Então, ele vai comparar tudo isso. A relação de quais materiais foram cotados, quais aqueles fornecedores que nós citamos, né? Também estava ali,
quais foram os valores de cada orçamento. Essa relação dos materiais cotados é muito importante, né? Porque então eu tenho que ser a mesma relação para todos os fornecedores, para mim poder comparar valores do orçamento, condição de prazo de pagamento e valores do frete. Então, aí vamos para o próximo.